Meu nome é Luiz Felipe Furro, sou advogado aqui da Tostes de Paula Advocacia Empresarial. Atuo na área de direito contencioso civil e direito consumidor, com especialidade em direito de energia e direito educacional. Eu chego no escritório em 2007, janeiro de 2007, então estamos falando aí de quase 15 anos de Tostes de Paula Advocacia Empresarial. 15 anos de muita dedicação, muita responsabilidade com as questões do cliente, com o problema do cliente e de muita evolução no escritório, muito aprendizado. Posso dizer que aqui é a minha casa, né? Crescemos juntos, evoluímos juntos, são 15 anos. Atuando sempre com advocacia de grandes contratos, companhias de fornecimento de energia elétrica, alguns grupos de educação, faculdade, ligado à educação, faculdades, colégios, universidades, algumas construtoras, leque bem variado aí de clientes, mas tendo bastante sucesso ainda. Estamos vivendo com esse desafio aí da pandemia, né? Chegou como um furacão aí e mudou a vida de todos nós. Muita adaptação e a atividade deixa de ser presencial e passa a ser home office, né? E muito aprendizado, a gente acaba aprendendo que dá para fazer advocacia à distância, vamos dizer assim. O ser humano está sempre pensando no futuro, né? Se preparando para o futuro. E aqui não é diferente. Nós estamos com 25 anos de mercado e pensamos no futuro há 25 anos. É claro que uma boa tese baseada em jurisprudências e numa boa literatura, ela nunca pode ser abandonada, nunca vai deixar de ser uma realidade. Mas nós temos que sempre buscar a evolução e chegaram os aplicativos, os softwares, os robôs, né, inteligência artificial, e nós não poderíamos ficar para trás nisso, né? Nós hoje, nosso escritório pensa muito nesse futuro, nessa tecnologia, utilizamos muito disso e o cliente pede muito isso atualmente, né? A informação, hoje você tem que dar informação para o cliente, quanto mais melhor. O cliente sempre te exige mais por menos, né? Muita informação, muitos dados e você tem que estar se reciclando para entregar isso também. Agradecer o Tostes de Paula Advocacia Empresarial pela oportunidade de evoluir com o time, agradecer o próprio time. Temos um time muito qualificado aqui e por isso somos um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. E parabéns, Tostes de Paula, pelos 25 anos de existência e que seja eterno aí por aqueles que nos sucederem. Eu sou Isabela Montuori, especialista em Direito de Energia e responsável pela área de gestão de informação do escritório Tostes de Paula. Bom, eu iniciei aqui como estagiária e já percorri vários caminhos dentro do escritório. Eu acho que o meu maior desafio aqui dentro foi realmente gerenciar essa área de gestão de informação do escritório. Eu me lembro que quando eu entrei para o escritório, a gente trabalhava com planilhas de Excel, que elas funcionavam muito bem à época, mas a gente não imagina o escritório funcionando com isso mais, né? Então a gente colocou um sistema que, além de fazer gestão dos processos, fazem gestão de prazos. Eram planilhas que às vezes a gente gastava dias fazendo e hoje com um clique a gente consegue gerar a mesma planilha.
Outra coisa que foi importante também, quando eu cheguei aqui, a gente alugava um andar para poder armazenar pastas, né, de processos. E hoje a gente tem um escritório 100%, né, virtual, então eu consigo ver bastante diferença, assim, desde a época que eu entrei, estagiária ainda, para o escritório no dia atual. Eu tenho voltado muito o estudo e atendendo muitos clientes nessa área de geração distribuída, que é aquela energia que a gente fala que é do prosumidor. Então, a gente realmente vem elaborando projetos, né, e fazendo orientações para que o consumidor possa produzir sua própria energia de uma forma mais barata e não ficar dependendo tanto, né, dessa energia que é muito volátil e que cada vez mais sofre aí majorações, seja por crise hídrica, né, seja por questões políticas. Então, tem sido uma economia grande para as grandes empresas, né? A gente tem aí também o mercado livre que vem dando abertura. Então, assim, além da sua própria geração, existe aí essa possibilidade de participar do mercado livre, de comprar a energia do mercado livre, que também é mais barata. Então, a gente tem trabalhado muito com isso também, de orientar os clientes. Não é fácil assim, né? Tem que ficar atento ao mercado, mas é algo que também vem gerando bastante economia. Eu acho que nessas duas vertentes que eu falei, essa questão de gestão de informação é algo que tem ficado dia a dia mais presente, mais importante nas atividades dos escritórios, né? O advogado que eu acho que não aprender a ler dados e a interpretar dados, ele vai sentir uma dificuldade aí no futuro. Então, eu acho que esses investimentos em tecnologias, e não só investir nas tecnologias, mas de estruturar, de se treinar pessoas para avaliar esses dados, interpretar e aplicar eles no dia a dia, tem sido cada vez mais importante. Eu tenho visto muitas pessoas, às vezes, reportagens falando que o advogado vai ser substituído pela tecnologia, e eu, na verdade, não vejo isso. Eu acho que o advogado sempre vai existir, vai ser sempre uma função muito importante, porque tem detalhes de caso a caso, por mais que às vezes sejam massivos, existem detalhes que precisam de alguém pensando por trás. Então, eu acho que tem que ter um investimento e tem que ter uma integração dos advogados com a tecnologia, com a área de gestão de informação. E o direito de energia, eu acho que, né, é um direito do futuro, é algo que está em pauta, né, não só pela crise hídrica no país hoje, mas a questão das energias renováveis mundialmente, né, todos os dias tem tido encontros, né, de diversos países para realmente trabalhar essa questão de que, né, a gente não fica sem energia, mas a gente tem que cada vez mais pensar na forma de geração de energia que não agrida o meio ambiente e que supra as necessidades de cada país. Olha, eu sou muito feliz, né, de ter iniciado aqui, de ter começado aqui estagiária. Vi muito progresso do escritório, é uma atuação que todo mundo aqui preza muito pela ética, pela atuação com responsabilidade, pela uma prestação de serviço com excelência. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história desse escritório, de fazer parte dessa família e desejo que venham mais 25 anos aí. Nós estamos voltando com o nosso Direito no Ato no segundo bloco desse terceiro programa que a gente está fazendo com o escritório Tocha de Paula. O Direito no Ato tem como objetivo, a cada mês, trazer uma grande referência da advocacia, do ambiente jurídico, para que a gente possa entender melhor sobre o que está se passando, a partir da visão de cada um desses escritórios e principalmente desses profissionais que a gente vai conversar. E hoje a gente tem o privilégio de estar conversando com o Dr. Roberto Venezia, que é um dos sócios do Tocha de Paula. Nesse mês de novembro de 2021,
25 anos de história. Doutor Roberto, nós estamos dentro de um estado extremamente extrativista. Minas Gerais já vem pelo nome carregando essa ideia de Minas. Nós temos uma enorme capacidade aqui de produção agrícola de maneira geral, no agronegócio. Nós temos uma riqueza econômica indiscutível, com várias possibilidades de desenvolvimento imobiliário, de desenvolvimento em vários setores. Eu entendo que uma das principais preocupações que Minas Gerais tem, e que o Brasil também tem, mas Minas por essas características específicas que a gente acabou de falar, é em relação à questão de licenças ambientais, de desenvolvimento econômico e social para valer a partir dessas questões que são vinculadas ao direito ambiental. Vocês, como especialistas nessa área também, como é que você enxerga essa evolução em Minas Gerais? E aí eu vou citar rapidamente, por exemplo, algumas situações que eu sei e que eu participei, que eu vi. Por exemplo, nós tivemos um caso simbólico em Minas que hoje está ali, concreto, visível, todo mundo enxerga, mas, por exemplo, o Alphaville. Nós acompanhamos o desenvolvimento do Alphaville em Minas Gerais. Eu tinha 20 e poucos anos aí, mas acompanhei e vi. Eles ficaram mais de 10 anos. Depois que o projeto depois que eles lançaram o produto, depois que eles começaram a comercializar, eles ficaram 7 anos tentando aprovar um projeto que já estava no mercado, já estava na rua. O empresário ele teve que sustentar isso. Sim. Por acaso eles tinham como sustentar, mas a maior parte não tem. Qual empresário tem condição de aguentar 5 anos, 7 anos de espera para que uma licença seja efetivada? Como é que você enxerga esse ambiente em Minas Gerais e no Brasil? E quais são, no seu entender, as soluções para agilizar, melhorar essa relação do empreendedor com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico? Achar esse equilíbrio é muito difícil, né? A gente não pode... A preservação ao meio ambiente, me parece que é unanimidade, todo mundo reconhece, sabe, concorda que deve ser priorizada a defesa do nosso sistema ambiental, do nosso ecossistema, até de onde tiramos a nossa subsistência alimentar, vamos dizer assim. Mas também a gente tem que ter a consciência de que a economia e o desenvolvimento da sociedade como um todo precisam da atividade empresarial. Essa atividade empresarial, ela nos últimos anos, nas últimas décadas, de fato, ela sofria e sofre com restrições de licenciamento ambiental muito grande. Recentemente tivemos mudança importante na legislação brasileira de licenciamento ambiental. Há alguns anos já tivemos uma mudança no regulamento estadual também de licenciamento ambiental, de todas as atividades, né, ou da maioria das atividades que necessitam desse licenciamento. Mas ainda assim, o principal problema que a gente tem é como o licenciamento ambiental ele é feito em grande parte pelos estados, né, e em determinadas atividades por municípios. O principal problema é o estado conseguir atender a demanda do empresário, a quantidade, o ritmo que o empresário necessita ter de resposta do Estado. O Estado, por insuficiência de pessoal, por insuficiência de recursos, não consegue dar essa resposta. A legislação é necessária, o controle é necessário, mas, de novo, achar esse equilíbrio entre controle, preservação e a necessário desenvolvimento econômico empresarial das atividades é primordial para a economia como um todo. Como advogado, o que você viu nascer e que realmente se transformou em ações que melhoraram esse ambiente nesses últimos anos? Talvez a forma do processo aqui em Minas Gerais, do processo ambiental passar a ser eletrônico e a questão da renovação da licença. De fato, o primeiro problema é você ter a licença inicial, licença de operação inicial. Mas um problema que a gente tinha também era a renovação da licença. Os empresários, a atividade muitas vezes fazia o pedido de renovação de licença e entrava no período já da licença vencida sem ter a resposta do Estado. Então, a sistemática de renovação de licença ambiental talvez me parece que tenha sido o maior ganho do último. Qual foi a ação, qual foi o fato que você viu que demorou mais tempo para se resolver? Então, foi pedido uma licença, foi pedido uma solução
de algum cliente, não precisa obviamente saber o nome, mas qual foi o prazo que você falou assim, não é possível, é inacreditável isso e não tem jeito, vai aniquilar a empresa? Na verdade, é um caso de uma mineradora aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, mas na culpa talvez aí tenha hoje um pouco também do empreendedor. A licença demorou tanto, a renovação da licença demorou tanto a ocorrer que... O que é tanto? Anos, quase década. Década? E aí a empresa começou a sofrer cobrança e fiscalização por não ter a renovação da licença, o empreendedor também não era um empreendedor com tanta capacidade econômica de se sustentar, como você citou o exemplo da Alphaville, e acabou fechando e abandonando a mina com uma barragem um pouco não muito bem constituída para trás, e é um problema que tem até hoje aí para ser resolvido. Brumadinho nos afetou como Estado, nos afetou como país e certamente trouxe repercussões, inclusive positivas, em relação à gestão das mineradoras. Como é que você enxerga esse caso para Minas, para o Brasil e para o setor de extração? Antes de Brumadinho, eu acho que vale a pena lembrar também de Mariana, né? Porque os dois casos, a proximidade de anos que tiveram entre eles, acabaram impulsionando uma atualização na legislação específica relativa a barragens de mineração, que era importante, que é uma atividade extremamente complexa e que demandava uma atualização de legislação já há alguns anos. Sobre o caso de Brumadinho, me parece que a conduta que o Estado de Minas Gerais e o Ministério Público tiveram, e o empreendedor, no caso específico, tiveram, de resolver o problema, ou parte do problema, através de acordo, me pareceu que foi a melhor saída. É um acordo relativamente bom, muito bom, não vai trazer as ilhas de volta, esse tipo de prejuízo não vai ser resolvido, mas o impacto econômico, financeiro, ambiental, mensurável que causou, me parece que foi a melhor solução que foi dada. E também na época de Mariana, a ideia que se teve de se criar uma fundação que fosse gerir a recuperação daquele dano, daquela nova comunidade que tinha que ser criada ali nas proximidades, foi uma ótima ideia do meu ponto de vista, mas por algum motivo que aí eu não sei dizer exatamente porque, perdeu-se, né, ótima ideia que teve da Fundação Renova, e agora Mariana me parece que é um problema mais sério do que, ou com solução mais difícil do que Brumadinho propriamente atualmente. Vou te dar um exemplo para que você comente, para a gente finalizar esse nosso segundo bloco aqui com o Tocha de Paula, de uma situação que houve de pânico, vamos falar assim, e essa situação tanto de Mariana quanto de Brumadinho são situações de pânico, não são situações comuns. E o Paulo César, meu pai e meu parceiro, ele conta uma história bem interessante, que é sobre uma pessoa que ele teve relação com ela, foi amigo dela durante vários anos, antes dele se tornar deputado, mas ele tinha uma boa relação com um cara que foi deputado federal, se chamava Sérgio Naia, teve muito problema, teve muito questionamento, mas o fato é que o Paulo César fala uma coisa importante e que eu queria que você finalizasse essa nossa conversa fazendo o seu comentário. Ele fala uma coisa importante, estou falando para que a gente dê essa instrução e fale um pouco sobre isso para o cliente, para a empresa, para quem vocês prestam serviço. E aí ele conta que no momento em que o prédio da construtora dele caiu no Rio de Janeiro, o Paulo César falou com ele nessas horas, nesses momentos, e falou: Sérgio, você precisa ir para frente das câmeras imediatamente e se posicionar. Se está errado, se está certo, mas você precisa se posicionar. E parece que ele não fez isso, não se posicionou, acabou sendo preso, ficou um tempo preso. Sim. E, enfim, eu acho que esse foi um dos problemas mais sérios da vida dele. Não foi corrupção, não foi mala de dinheiro, não foi nada. O que levou ele para a cadeia de fato, para a prisão, foi o problema do Palace 2 lá que Sim. caiu. Qual que é a sua sugestão em relação a esta situação de pânico? Aconteceu algo muito significativo, fora do controle.
Isso é fora do controle. Sim. O prédio cair, a usina desabar, a mineração soltar lá os seus resíduos, isso é fora do controle. Sim. E aí? Concordo plenamente com a sugestão do seu pai. O empreendedor, quanto maior é a empresa, ela tem que dar uma satisfação para a comunidade do entorno dela ou com quem ela convive. Imediatamente. Isso de fato é primordial. E me parece que nesses dois casos daqui de Minas Gerais, me parece que o primeiro caso ensinou um pouco Mariana, como tratar o caso de Mariana, ensinou um pouco como enfrentar o caso de Brumadinho. E me parece que no caso foi melhor conduzido o segundo problema. Doutor Roberto, eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando no escritório do Tocha de Paula, exatamente nesse momento de um quarto de século celebrados nesse novembro de 2021. Parabéns pela jornada aí, pelo percurso já concluído e muito sucesso nas próximas etapas, nos próximos anos. Obrigado por estar fazendo parte aqui do primeiro programa Direito no Ato, série de 4 capítulos, apresentando um pouco da história do Tocha de Paula nesses últimos 25 anos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.